Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje será desse tapete. Eu vou ensinar passo a passo, ele é bem simples, bem facinho de fazer e fica com um resultado muito bonito. As cores utilizadas foram o multicolor sertão e o folha, barbante cru, bege, laranja e o caramelo. Ficou medindo no comprimento 72 centímetros e na largura ficou com 50 centímetros. Para aumentar ou diminuir, é de 5 em 5 correntinhas, a partir da quantidade que eu vou indicar aqui na aula. O bico de acabamento é múltiplo de 3 e na aula eu vou explicar para vocês. O peso dele ficou 280 gramas, fiz com barbante 6 e agulha 3,5. Eu espero que vocês gostem e se está chegando agora no canal e gosta de peças fáceis e econômicas, já se inscreve e ativa o sininho na opção todas para receber todas as minhas aulas. E bora dar início a mais uma aula. Então vamos dar início, meninas, fazendo aqui um cordão com 40 correntinhas, tá? Já fiz aqui o meu nozinho inicial, então agora eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vou fazendo até ficar com 40 correntinhas. Fiz aqui então, meninas, minhas 40 correntinhas, olha só. Agora, vou laçar aqui o meu fio e vou contar 1, 2, 3. Na quarta correntinha, eu vou introduzir aqui a minha agulha e vou fazer um ponto alto. Laço aqui o meu fio novamente, venho na próxima correntinha e faço outro ponto alto, ficando aqui com 3, tá? Essas correntinhas aqui já conta como um ponto alto. Agora, faço 2 correntinhas, laço meu fio, pulo 2 da base, venho aqui na terceira e vou repetir. Um ponto alto, na próxima, outro ponto alto, e na próxima, outro ponto alto. Ficando aqui com mais um grupinho de 3 pontos altos, tá? E agora, eu vou fazer 2 correntinhas, vou pular 2 na base novamente e vou seguir fazendo essa repetição. 3 pontos altos, 2 correntinhas, pulo 2 na base e vou repetir, tá bom? Vou fazer dessa forma, meninas, até chegar aqui na minha última correntinha. Cheguei aqui no final, meninas, olha só. Fiz aqui o meu último grupinho de 3 pontos altos, tá vendo? E ficamos aqui, meninas, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupinhos de 3 pontos altos, tá bom? Agora, feito aqui o meu último ponto alto, nós vamos fazer as correntinhas aqui pra gente fazer a nossa virada, tá? A nossa curvinha, né? Pra gente já começar a trabalhar aqui do outro lado. Então, eu vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Feito as 6 correntinhas, eu vou laçar o meu fio, vou vir aqui nessa correntinha da base, onde acabamos de fazer aqui esse ponto alto, vou inserir aqui a minha agulha e vou fazer um ponto alto. Aqui eu já vou trabalhar em cima desse fio para facilitar na hora do arremate, tá bom? Laço meu fio novamente, venho aqui na próxima correntinha e faço um ponto alto. Na próxima, outro ponto alto. E olha só como tá ficando, tá? Então, a gente fez aqui um ponto para cada ponto da base. Feito aqui o nosso grupinho, né, aqui do outro lado, nós vamos fazer 2 correntinhas. E vamos vir aqui direto nesse próximo grupinho, olha só, a gente pula aqui, é da mesma forma que fizemos aqui desse lado, tá? Então, a gente pula aqui essas 2 correntinhas e venho aqui nessa correntinha da base e faço ponto sobre ponto até ficar com o grupinho de 3, tá? De 3 pontos altos, olha só. E vou seguir fazendo, meninas, essa repetição até chegar lá no último grupinho, tá? Até chegar aqui. Cheguei aqui no final, meninas, já fiz aqui os meus 2 pontos altos, deixei pra fazer o último aqui com vocês, tá bom? Então, eu vou laçar aqui o meu fio, vou vir aqui nessa correntinha, olha só, na terceira correntinha, vou introduzir aqui a minha agulha e vou fazer o meu último ponto alto, tá? Ficando aqui com o grupinho de 3, tá? O meu último grupinho de 3 pontos altos. Olha só. Agora, eu vou fazer aqui 6 correntinhas
igual fizemos aqui do outro lado, tá? Da mesma forma. Fiz aqui as 6 correntinhas, vou vir aqui, olha, contando aqui de baixo pra cima, 1, 2, na segunda correntinha, vou inserir a minha agulha e vou fechar com um ponto baixíssimo, tá? E vou cortar aqui o meu fio. Se você estiver fazendo ele todo de uma cor só, se você não for trocar agora para o multicolo verde, você só caminha aqui com pontos baixíssimos até chegar aqui no espacinho das 2 correntinhas, tá bom? Aí não precisa você cortar o seu fio. Já estou aqui com o meu multicolo verde, meninas, olha só. Fiz aqui o meu nozinho inicial, cortei aqui já o meu fio também, tá bom? E agora, nós vamos dar início aqui na próxima carreira. Nessa próxima carreira, meninas, nós vamos trabalhar aqui em cada espacinho desse de 2 correntinhas, tá bom? Então, vou vir aqui, olha, nesse primeiro espaço de 2 correntinhas, vou inserir aqui a minha agulha, vou fazer um ponto baixo e uma correntinha para dar a altura aqui do meu primeiro ponto, tá? Se você preferir, você pode fazer um ponto baixo e 2 correntinhas também, tá? Volto aqui no mesmo espaço e faço 2 pontos altos, ficando aqui com 3, tá? 2 correntinhas, pulo esse grupinho de 3, venho aqui no próximo espacinho e faço mais 3 pontos altos. 2 correntinhas novamente, venho no próximo espacinho e faço 3 pontos altos. E assim, meninas, nós vamos fazer até chegar aqui no último espacinho, tá? Chegando aqui no último espacinho, eu volto pra gente dar continuidade. Cheguei aqui ao final, meninas, fiz aqui o meu último grupinho de 3 pontos altos aqui da lateral. E ficamos aqui com um total de 7 grupinhos de 3 pontos altos, tá? Aqui na nossa lateral. Então, feito aqui o meu último grupinho, eu vou fazer 2 correntinhas, vou laçar aqui o meu fio e vou vir aqui dentro desse espacinho das 6 correntinhas que fizemos, tá? Então, venho aqui e faço 2 pontos altos, 2 correntinhas. Novamente, laço meu fio, volto aqui no mesmo espaço e faço 2 pontos altos, 2 correntinhas. 2 pontos altos e 2 correntinhas. Nós vamos fazer dessa forma, meninas, até ficar com um total de 6 grupinhos desse aqui de 2 pontos altos, tá? E 2 correntinhas de espaço. Então, já fiz 3. Agora, eu vou fazer aqui o meu quarto, 2 correntinhas, vou fazer aqui o meu quinto grupinho de 2 pontos altos, 2 correntinhas e vou fazer aqui o sexto grupinho de 2 pontos altos. Olha só, ficou assim dessa forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupinhos de 2 pontos altos, tá bom? E 2 correntinhas de espaço. Agora, feito aqui a nossa parte oval, né, com 6 grupinhos, nós vamos fazer 2 correntinhas e vamos vir aqui já na nossa outra lateral, né, fazendo aqui os 3 pontos altos, né, os grupinhos de 3 pontos altos em cada espacinho de 2 correntinhas, tá? Então, fiz aqui os 3 pontos altos, faço 2 correntinhas, venho no próximo espaço e faço 3 pontos altos. E assim, dessa forma, meninas, nós vamos trabalhar aqui por toda essa lateral, aqui do outro lado. Chegando aqui, nós vamos fazer da mesma forma que acabamos de fazer aqui, tá? A gente faz aqui o nosso último grupinho de 3 pontos altos, 2 correntinhas, já entra aqui para esse espacinho de 6 correntinhas e faz os 6 grupinhos de 2 pontos altos, tá? E 2 correntinhas. Feito aqui essa parte oval desse lado, você faz 2 correntinhas e fecha aqui com ponto baixíssimo, tá bom? Então, eu vou completar aqui a minha carreira e já volto com vocês. Já finalizei aqui a minha carreira, meninas, olha só como que ficou. Fechei aqui com ponto baixíssimo e já cortei o meu fio, tá? Se você estiver fazendo tudo de uma cor só, não precisa você cortar aqui o seu fio, tá?
basta você fazer igual eu falei para fazer aqui na carreira anterior. Só fechar aqui com ponto baixíssimo e depois caminhar com pontos baixíssimos até chegar aqui no espaço das duas correntinhas, tá bom? Então, já estou aqui com o meu barbante cru, já fiz aqui o meu nozinho inicial. Agora, vou vir aqui nesse primeiro espacinho, olha só, de duas correntinhas. Vou inserir aqui a minha agulha e vou fazer um ponto baixo e uma correntinha para dar altura aqui do meu primeiro ponto, tá? Agora, laço aqui o meu fio, volto aqui no mesmo espaço e faço 2 pontos altos. Duas correntinhas, venho no próximo espaço e faço mais 3 pontos altos. Duas correntinhas novamente e vou repetir. No próximo espaço das duas correntinhas, eu faço 3 pontos altos. E assim, meninas, nós vamos fazer por toda a carreira, tá? Em cada espacinho de duas correntinhas, nós vamos fazer 3 pontos altos. Sempre com o espaço aqui de duas correntinhas, tá? Entre um grupinho e outro de 3 pontos altos. Inclusive aqui na nossa parte oval, tá? Em cada espacinho aqui de duas correntinhas, nós vamos fazer 3 pontos altos. Duas correntinhas, 3 pontos altos, tá? Por toda a carreira até chegar aqui no final. Cheguei aqui ao final da carreira, meninas, olha só como ficou. Então, eu fiz aqui por toda a carreira 3 pontos altos, duas correntinhas, tá? Olha só. Agora, eu vou finalizar aqui a carreira com vocês. Então, fiz aqui as minhas duas últimas correntinhas, vou vir aqui nessa correntinha da carreira anterior, vou inserir aqui a minha agulha e vou fechar com ponto baixíssimo, tá? Ficando assim. Agora, eu vou subir aqui duas correntinhas para dar a altura do meu primeiro ponto. Se você tem o costume de subir 3, você pode fazer também, tá? 3 correntinhas para dar a altura aí do seu primeiro ponto, tá? Não tem problema nenhum. Agora, eu vou fazer duas correntinhas de espaço. Então, eu subi aqui 4 correntinhas. Laço o meu fio, venho aqui nesse próximo espaço e faço 3 pontos altos. Faço duas correntinhas, venho no próximo espaço e vou repetir 3 pontos altos. Duas correntinhas novamente, venho aqui no próximo espaço e faço 3 pontos altos. E assim, meninas, nós vamos fazer até chegar aqui nesse último bloquinho aqui da nossa parte reta, tá? Observem que aqui nessa carreira, nós já estamos fazendo aqui a divisão da parte reta e da parte oval, tá? Então, até chegar aqui, olha, nesse espaço, você vai fazer 3 pontos altos, duas correntinhas. Nós vamos ficar com um total de 7 bloquinhos. Cheguei aqui, meninas, no último bloquinho da nossa parte reta, olha só. Ficamos aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloquinhos de 3 pontos altos, tá? Agora, eu fiz aqui duas correntinhas, vou laçar aqui o meu fio, vou vir aqui, olha, nesse terceiro ponto alto aqui do último bloquinho. Vou inserir a minha agulha e vou fazer um ponto alto, tá? Ficando assim. Então, nós finalizamos aqui a nossa parte reta da mesma forma que nós iniciamos, tá? Aqui nós subimos duas correntinhas, né? Pra dar a altura aqui do primeiro ponto. E aqui do outro lado, a gente também fez da mesma forma, né? Duas correntinhas e um ponto alto, tá bom? Então, agora, nós vamos dar início aqui à nossa parte oval. Então, feito aqui o meu último ponto alto da nossa lateral, eu vou fazer duas correntinhas de espaço, venho aqui nesse primeiro ponto alto, faço um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. E aqui no último, eu vou fazer o meu aumento, tá? Em cada motivo aqui, né? Ó, nós temos aqui 5 grupinhos de 3 pontos altos na nossa parte oval. Em cada um deles, sempre no último ponto alto, nós vamos fazer um aumento. Ou seja, nós vamos fazer 2 pontos altos, tá?
Então, eu fiz aqui um ponto alto, volto aqui no mesmo espaço e faço outro ponto alto, ficando assim com um aumento, tá? Então, na carreira anterior, nós tínhamos 3 pontos altos, agora nessa nós ficamos com 4, tá bom? Novamente, vou fazer aqui 2 correntinhas, venho aqui no primeiro ponto, faço um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. E aqui no último ponto, eu faço 2 pontos altos, tá? Eu faço aqui o meu aumento, tá bom? Ficando assim. E vou seguir fazendo dessa forma nos próximos 3 grupinhos de 3 pontos altos, tá? Já fiz ali em 2, agora eu tô fazendo aqui no meu terceiro. Então, faço aqui no último ponto o meu aumento, tá bom? 2 correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. E aqui no último, um aumento. 2 correntinhas. Cheguei aqui no meu último grupinho da parte oval. Olha só, já fiz aqui em 1, 2, 3, 4. Tô aqui no último grupinho. Vou fazer agora aqui no último ponto alto o meu aumento, tá? Ficando aqui com 4 pontos. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5 motivos aqui na nossa parte oval, tá bom? Agora, feito aqui o meu último aumento, eu vou fazer 2 correntinhas e já vou dar início aqui na parte reta, tá? Vou vir aqui nesse primeiro ponto, vou fazer um ponto alto e 2 correntinhas. Olha só, da mesma forma que fizemos aqui, tá? Aqui do outro lado. Então, feito aqui as 2 correntinhas, venho nesse próximo espaço e faço 3 pontos altos. 2 correntinhas, no próximo espaço, 3 pontos altos novamente. E assim, meninas, nós vamos fazer até completar aqui os 7 grupinhos da nossa parte reta, tá bom? A gente faz até chegar aqui, né, o nosso 7º grupinho de 3 pontos altos, faz 2 correntinhas e aqui nesse último ponto a gente faz um ponto alto, tá bom? Da mesma forma que fizemos aqui nessa outra lateral, tá? Nessa outra parte reta. E aqui na parte oval, nós vamos repetir da mesma forma que eu acabei de explicar aqui, tá bom? Nos 5 grupinhos aqui de 3 pontos altos, você vai fazer os aumentos, tá? Então, eu vou finalizar aqui a minha carreira, chegando aqui, eu volto com vocês. Cheguei aqui ao final da carreira, meninas, olha só como tá ficando. Fiz aqui as 2 últimas correntinhas, agora eu vou contar aqui de baixo pra cima, 1, 2, aqui nessa segunda correntinha, vou inserir a agulha e vou fechar com ponto baixíssimo, tá? Agora, meninas, observem que nessa carreira aqui, nós vamos iniciar com um bloquinho fechado, tá? Aqui nessa carreira anterior, nós ficamos com um espaço, né? Um espacinho aqui. Iniciamos com 2 correntinhas, fizemos 2 de espaço e pulamos aqui para o próximo espaço e fizemos o nosso bloquinho de 3 pontos altos. Agora, nessa, nós vamos fazer 2 correntinhas para dar a altura aqui do primeiro ponto e nós vamos fazer um bloquinho aqui nesse espaço, tá? Nós vamos fazer aqui mais 2 pontos altos. Então, ficamos aqui com um bloquinho, tá? Na carreira anterior, ficamos com espaço aqui, né? Com vazio e aqui um bloquinho cheio, tá bom? Nós vamos ficar aqui alternando essas 2 carreiras, tá bom? De agora em diante, essas 2 formas de iniciar. Em uma, vamos iniciar dessa forma e em outra, nós vamos iniciar aqui dessa forma, tá bom? Aqui nessa carreira anterior, nós ficamos com 7 bloquinhos. Nessa agora, nós vamos ficar com 8 bloquinhos de 3 pontos altos, tá bom? Então, vai ser sempre dessa forma. Nós vamos alternar essas 2 carreiras aqui, tá? Essas 2 formas de iniciar a carreira. Então, feito aqui o meu grupinho de 3 pontos altos, vou fazer 2 correntinhas e no próximo espaço, eu vou fazer 3 pontos altos. 2 correntinhas, no próximo espaço, eu faço 3 pontos altos novamente.
E assim eu vou fazer até ficar com 8 grupinhos de 3 pontos altos, tá bom? Nosso 8º grupinho será aqui nesse espaço aqui, tá bom? De 2 correntinhas. E o último ponto alto a gente faz aqui nesse ponto alto da carreira anterior. Completei aqui a minha parte reta, meninas, olha só. Fiquei aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupinhos de 3 pontos altos, tá? Aqui na parte reta. Agora, nós vamos fazer aqui 2 correntinhas e já vamos dar início aqui à nossa parte oval, tá? Então, venho aqui nesse primeiro motivo da parte oval, no primeiro ponto, faço um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. E no próximo, eu vou fazer um aumento, tá? Nós vamos continuar fazendo aqui, sempre na nossa parte oval, nós vamos fazer um aumento aqui no último ponto alto, tá? Nos 5 motivos, tá bom? Aqui da nossa parte oval. Então, feito aqui o aumento, eu vou fazer 2 correntinhas, venho no primeiro ponto, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Agora, aqui no último, eu faço o aumento, tá? Ficando assim. Então, se aqui na nossa carreira anterior nós tínhamos 4 pontos altos, agora nós ficamos com 5, tá bom? Em cada motivo. E vou seguir fazendo dessa forma, 2 correntinhas, passo aqui para o próximo motivo, faço um ponto para cada ponto, até chegar aqui no último, e no último ponto alto eu faço um aumento, tá bom? Vai ficando assim dessa forma. Vou seguir fazendo em toda a minha parte oval dessa forma. Um ponto para cada ponto, e no último ponto alto eu faço o aumento. 2 correntinhas, cheguei aqui no meu último motivo da parte oval. Vou fazer aqui um ponto para cada ponto, e no último eu faço 2 pontos altos, que é o meu aumento, tá? Então, ficou assim, dessa forma. E agora, nós já vamos iniciar aqui a outra parte reta, tá? Vamos fazer da mesma forma que acabamos de fazer aqui. Então, fiz aqui as 2 correntinhas, venho nesse ponto alto, faço um ponto alto. E aqui no espaço das 2 correntinhas, eu faço 2 pontos altos, ficando aqui com o grupinho de 3 pontos altos. 2 correntinhas e sigo fazendo. Em cada espaço de 2 correntinhas, eu faço 3 pontos altos, tá bom? Da mesma forma que fizemos ali do outro lado. Olha só como vai ficando. Então, eu vou seguir fazendo aqui, né, os 8 grupinhos de 3 pontos altos até chegar aqui, nesse último espaço. Faço o meu último ponto alto aqui em cima desse ponto alto da carreira anterior e faço aqui a minha parte oval, da mesma forma que eu acabei de explicar aqui para vocês, tá bom? Então, eu vou finalizar aqui a minha carreira. Chegando aqui, eu volto com vocês. Cheguei aqui ao final da carreira, meninas, olha só como que ficou. Agora, eu vou finalizar aqui a carreira com vocês. Vou mostrar como que a gente vai iniciar essa próxima, que será aqui da mesma forma dessa aqui, tá? 2 passinhos. E depois, eu vou só dar as instruções de como serão as próximas, tá bom? Porque será somente repetições de agora em diante, tá? Então, eu fiz aqui 2 correntinhas. Agora, venho aqui nessa segunda correntinha, contando de baixo para cima, insiro aqui a minha agulha e fecho com ponto baixíssimo. Agora, vou subir aqui 2 correntinhas para dar a altura do meu primeiro ponto e mais 2 correntinhas de espaço. Laço o meu fio, venho aqui no próximo, faço 3 pontos altos. Faço aqui o meu grupinho de 3 pontos altos. Então, meninas, observem que essa carreira aqui é igual a essa carreira aqui do espacinho, tá? É como eu falei para vocês. Nós vamos ficar alternando somente essas 2 formas aqui de iniciar, tá? Em uma carreira, iniciamos dessa forma, com 2 correntinhas, para dar a altura do primeiro ponto, e 2 de espaço.
E na próxima, nós vamos iniciar dessa forma, tá? Com um grupinho de 3 pontos altos. Então, feito aqui os 3 pontos altos, eu vou fazer 2 correntinhas. E no próximo espaço, eu faço o grupinho de 3 pontos altos, tá? E vou seguir fazendo dessa forma até ficar com 7 grupinhos aqui de 3 pontos altos, tá? Essa carreira aqui será de 7 grupinhos. Na próxima, será o início dessa forma e ficamos com 8 grupinhos de 3 pontos altos, tá? Da mesma forma que eu expliquei anteriormente para vocês. E aqui na nossa parte oval, meninas, é da mesma forma também. Aqui nessa carreira, nós estamos com 5 pontos altos, né, em cada motivo. Nessa aqui que iniciamos, nós vamos ficar com 6. Então, sempre aqui no último ponto de cada motivo, nós vamos fazer o aumento, tá bom? Vamos fazer dessa forma em todas as próximas carreiras, tá? Nessa aqui estamos com 5, na próxima ficamos com 6, na próxima com 7, 8 e assim por diante, tá bom? Então, meninas, nós vamos fazer agora, dessa forma aqui que eu expliquei para vocês, por 9 carreiras, tá? Então, aqui eu já fiz com vocês 1, 2, 3 e iniciei a quarta. Então, agora eu vou fazer mais 5 carreiras, tá bom? Eu vou finalizar essa carreira aqui, que eu dei início com vocês, e vou fazer mais 5, totalizando 9 carreiras, tá? De repetições, tá bom? Então, eu vou finalizar aqui essa carreira, eu vou fazer mais 5 e volto com vocês pra gente dar continuidade. Já finalizei aqui as 9 carreiras, meninas, olha só. Fiz aqui também a troca de cores, tá? Então, agora eu vou mostrar aqui para vocês como que eu fiz, né? Como que ficou aqui a distribuição de cores, tá? Então, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5 carreiras no barbante cru, 2 carreiras na cor bege, 1 carreira na cor laranja e 1 carreira aqui na cor caramelo. Mas agora, a próxima carreira também será na cor caramelo, tá? Então, eu vou ficar com 2 carreiras na cor caramelo. Então, agora, meninas, nós vamos dar início aqui à próxima carreira, que será toda em bloquinhos de 3 pontos altos, tá? Então, chegando aqui na minha 9ª carreira, nós vamos fazer aqui o fechamento dessa carreira de uma forma um pouquinho diferente, tá? Então, ao invés da gente fazer aqui 2 correntinhas e fechar com ponto baixíssimo, nós vamos laçar aqui o nosso fio, vamos vir aqui nessa correntinha, inserir aqui a agulha e vamos fazer um ponto alto. Olha só como que ficou. Dessa forma, a gente evita de caminhar aqui com pontos baixíssimos até o próximo espaço, tá? Mas se você quiser fazer dessa forma, também pode. Então, feito aqui o ponto alto, eu vou subir uma correntinha, vou voltar aqui nesse espaço, vou fazer um ponto baixo e uma correntinha para dar altura aqui do meu primeiro ponto. Laço meu fio, volto aqui no mesmo espaço e faço 2 pontos altos, ficando aqui com um bloquinho de 3 pontos altos. Agora, faço 2 correntinhas, laço meu fio, venho aqui no próximo espaço e faço um bloquinho de 3 pontos altos. 2 correntinhas novamente, venho no próximo espaço e faço mais 3 pontos altos. E dessa forma, meninas, nós vamos fazer até chegar aqui no primeiro motivo aqui da nossa parte oval, tá? Eu vou completar aqui a minha lateral, chegando aqui eu volto com vocês. Cheguei aqui, meninas, ao final da minha lateral, olha só, fiz aqui o meu último bloquinho, nesse último espaço aqui da lateral, e agora vamos já entrar aqui na parte oval, tá? Para fazer a nossa parte oval, nós vamos fazer assim. Vou fazer 2 correntinhas, laço meu fio, pulo esses 2 primeiros pontos, venho aqui no terceiro e faço 3 pontos altos. 3 pontos altos aqui no mesmo ponto da base, tá? Ficando assim. Novamente, faço 2 correntinhas, pulo 2 pontos na base e no terceiro eu faço um bloquinho de 3 pontos altos. Olha só.
Novamente, duas correntinhas, pulo 2 da base e no terceiro ponto eu faço 3 pontos altos, todos aqui no mesmo ponto da base, tá bom? Duas correntinhas novamente, agora eu pulo os dois últimos aqui da base e no espaço das duas correntinhas eu faço 3 pontos altos, tá bom? E vai ficando assim. Então, em cada motivo aqui da nossa parte oval, nós vamos ficar com 3 bloquinhos de 3 pontos altos, tá bom? E sempre duas correntinhas de espaço. E em cada espacinho aqui das duas correntinhas, nós vamos fazer um bloquinho de 3 pontos altos também, tá? Então, essa vai ser a nossa repetição, meninas, por toda a carreira. Olha só, fiz duas correntinhas, pulo os 2 da base. Já passei aqui pro próximo motivo da parte oval, tá? E aqui no terceiro ponto, eu faço o bloquinho de 3 pontos altos. Duas correntinhas, pulo 2 da base. E no terceiro ponto, eu faço 3 pontos altos, tá? Todos no mesmo ponto da base, tá bom? E dessa forma, meninas, nós vamos seguir aqui por toda a parte oval, chegando lá na outra lateral, vocês vão fazer da mesma forma que eu acabei de explicar aqui nessa, tá? Até chegar aqui nesse último motivo aqui do outro lado, do outro lado aqui da parte oval, tá? Chegando aqui nesse último motivo, eu volto para mostrar para vocês como vamos fazer, tá bom? Porque nós vamos precisar fazer uma pequena adaptação para dar certo o nosso bico de acabamento, tá bom? Então, eu vou completar aqui a minha carreira, chegando aqui nesse último motivo, eu volto com vocês. Cheguei aqui no último motivo, meninas, aqui da parte oval, olha só. E agora, como eu havia falado para vocês, nós vamos precisar fazer uma adaptação aqui nesse último motivo, tá? Para dar certo o nosso bico de acabamento. Aqui, para essa contagem de pontos, né, para essa medida que estamos fazendo, eu vou precisar aumentar um bloquinho, um espacinho desse aqui de correntinhas, tá? A gente vinha fazendo aqui em cada motivo da parte oval, 3, né, bloquinhos de 3 pontos altos, e aqui nesse último, eu vou aumentar um bloquinho, tá? Então, nesse último motivo, nós vamos ficar com 4 bloquinhos de 3 pontos altos, tá bom? Esse bico de acabamento que nós vamos fazer, ele é múltiplo de 3, né? Igual eu acabei de falar para vocês. Para dar certinho, a gente precisa ter sempre aqui, ó, de 3 em 3 espacinhos de correntinhas, tá? E aqui, para essa contagem de pontos, né, para essa medida aqui desse tapete, ficou faltando um espacinho. Por isso que eu vou fazer essa adaptação, tá bom? Então, feito aqui as duas correntinhas, eu vou laçar o meu fio, vou pular aqui os dois de base, né, os dois primeiros pontos da base, e no terceiro, eu vou fazer aqui o meu primeiro bloquinho de 3 pontos altos. Faço duas correntinhas, e agora, ao invés de pular 2 pontos, eu vou pular apenas um, tá? E no próximo, eu vou fazer mais um bloquinho de 3 pontos altos. Duas correntinhas, pulo novamente 2 pontos na base, e no próximo, eu faço mais um bloquinho de 3 pontos altos. Duas correntinhas novamente, e agora eu pulo um ponto na base novamente, tá? Venho no próximo e faço o meu último bloquinho de 3 pontos altos. Olha só como ficou, tá? Então, ficamos aqui com 1, 2, 3, 4 bloquinhos de 3 pontos altos, tá? Somente aqui nesse último motivo, tá bom? Igual eu acabei de explicar para vocês. Somente nesse último motivo que precisamos aumentar um bloquinho de 3 pontos altos, tá bom? Olha só, aqui nos outros ficamos com 3, né? Na outra parte oval também, e aqui nesse último, 4 bloquinhos, tá bom? Agora, eu finalizo aqui a minha carreira fazendo duas correntinhas, venho aqui nessa correntinha e fecho com ponto baixíssimo, tá? Agora, eu já posso cortar aqui o meu fio, que eu vou entrar com
o barbante cru novamente, tá bom? Se você estiver fazendo ele todo de uma cor só, né? Se você não for trocar a cor, não precisa cortar aqui o seu fio, tá bom? Já estou aqui com o meu barbante cru, meninas, fiz aqui o meu nozinho inicial, cortei aqui o meu fio, tá? Passei ele aqui pra trás pra facilitar aqui na hora de fazer o acabamento. Agora, vou inserir aqui a minha agulha em qualquer um dos espaços, tá? Eu vou inserir aqui onde eu acabei de fechar aqui a carreira. Vou fazer um ponto baixo e uma correntinha para dar a altura aqui do meu primeiro ponto. Laço meu fio, volto aqui no mesmo espaço e faço 2 pontos altos, ficando aqui com um bloquinho de 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas, venho no próximo espaço e repito 3 pontos altos aqui no mesmo espaço das 2 correntinhas. 2 correntinhas e no próximo espaço 3 pontos altos. Então, meninas, por toda a carreira, nós vamos fazer dessa forma, tá? Em cada espacinho aqui da base, de 2 correntinhas, nós vamos fazer 3 pontos altos. E sempre com 2 correntinhas de espaço, tá bom? Olha só, 3 pontos altos, 2 correntinhas. No próximo espaço, 3 pontos altos novamente, tá bom? Então, nós vamos fazer dessa forma até chegar aqui no final. Prontinho, meninas, cheguei aqui ao final da carreira, olha só como ficou. Fiz aqui por toda a carreira bloquinhos de 3 pontos altos e 2 correntinhas de espaço, tá? Ficamos aqui com um total, meninas, de 57 espacinhos de 2 correntinhas, tá? Que é um número múltiplo de 3. Igual eu falei pra vocês, né? Que é o que precisamos para dar certinho aqui o nosso bico de acabamento, tá bom? Então, vou finalizar aqui a minha carreira com vocês pra gente já dar início à próxima carreira, que já é o bico de acabamento. Então, nós vamos finalizar da mesma forma que finalizamos aqui essa carreira anterior, tá? Vou laçar aqui o meu fio, vou inserir aqui nessa correntinha e vou fazer um ponto alto, tá? Ficando assim. Faço uma correntinha, volto aqui no mesmo espaço e faço um ponto baixo, tá bom? Agora, faço 5 correntinhas, venho no próximo espaço, faço outro ponto baixo, ficando assim. Novamente, 5 correntinhas, no próximo espaço, um ponto baixo. 5 correntinhas, no próximo espaço, um ponto baixo. E vai ficando assim, meninas. E essa vai ser aqui a nossa repetição por toda a carreira, tá bom? 5 correntinhas, um ponto baixo no próximo espaço. Olha só como vai ficando. E dessa forma, nós vamos fazer até chegar aqui no final. Cheguei aqui ao final da carreira, meninas, já fiz aqui as minhas 5 últimas correntinhas. Agora, venho aqui nesse primeiro ponto baixo que fizemos, insiro aqui a minha agulha e fecho com ponto baixíssimo, ficando assim. Agora, vou vir aqui para dentro desse próximo espaço, vou fazer um ponto baixíssimo. Faço 2 correntinhas para dar a altura aqui do meu primeiro ponto. Se você preferir, você pode fazer 3, tá? E agora, laço o meu fio, volto aqui no mesmo espaço, faço um ponto alto, outro ponto alto e vou fazendo pontos altos aqui dentro desse espaço até ficar com 9 pontos altos, tá bom? Então, já fiz aqui 3, 6, 7, 8 e 9 pontos altos, todos aqui no mesmo espaço dessa argolinha, tá? Aqui dentro desse espaço das 5 correntinhas, ficando assim. Agora, sem correntinha de espaço, venho aqui nessa alcinha de 5 correntinhas e faço um ponto baixo. Faço 5 correntinhas, venho aqui na próxima argolinha e prendo com um ponto baixo. E agora, meninas, sem correntinha de espaço, venho aqui nessa próxima argolinha e vou repetir um grupinho de 9 pontos altos novamente, tá? Então, já fiz aqui um ponto alto, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 e 9 pontos altos, tá bom? Agora, sem correntinha de espaço, venho aqui na próxima alcinha, faço um ponto baixo. 5 correntinhas, na próxima argolinha, faço outro ponto baixo, tá? E vai ficando assim. E agora, sem correntinha de espaço, venho na próxima argolinha e repito o meu grupinho de 5 pontos altos. Desculpe, de 9 pontos altos. Já fiz aqui 3, 6, 7, 8 e 9 pontos altos, tá bom? E vai ficando assim, dessa forma. Venho agora aqui na próxima alcinha e prendo com ponto baixo, tá? Então, meninas, essa vai ser a nossa repetição por toda a carreira, tá? Iniciamos aqui com 9 pontos altos, sem correntinha de espaço, venho na próxima argolinha, prendo com ponto baixo, faço 5 correntinhas, na próxima argolinha faço um ponto baixo, sem correntinha de espaço, eu faço mais 9 pontos altos na próxima argolinha, tá? E dessa forma por toda a carreira até chegar aqui no final. Cheguei aqui ao final, meninas, olha só. Fiz aqui o meu último grupinho de 9 pontos altos e um ponto baixo aqui na próxima argolinha. Agora, eu vou finalizar aqui a carreira com vocês. Observem que iniciamos aqui, olha, com um grupinho de 9 pontos altos e vamos finalizar com uma argolinha de 5 correntinhas, tá? É assim que precisamos finalizar para dar certinho aí o nosso bico de acabamento, tá bom? Então, vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Agora, venho aqui nessa próxima argolinha, faço um ponto baixo. E agora, venho aqui nessa correntinha, desse grupinho aqui, do primeiro grupinho de 9 pontos altos, e fecho com um ponto baixíssimo, tá? Ficando assim, dessa forma. Agora, vamos dar início aqui à nossa próxima carreira. Vou subir aqui 2 correntinhas para dar a altura do meu primeiro ponto alto e uma correntinha de espaço. Se você preferir, você pode subir 3 correntinhas para dar a altura do seu primeiro ponto e uma correntinha de espaço, tá bom? Totalizando aí 4 correntinhas. Aqui no meu, eu vou subir apenas 3. Então, vou laçar aqui o meu fio e vou trabalhar, meninas, pegando aqui somente a alcinha aqui de trás de cada ponto, tá bom? Se você preferir, você pode pegar as duas, que não tem problema, aí é opcional. Então, lacei aqui o meu fio, vou vir aqui nessa alcinha de trás, vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, laço aqui o meu fio, venho no próximo ponto, pego a alcinha de trás, faço um ponto alto. Novamente, uma correntinha, venho no próximo ponto, pego a alcinha de trás, faço outro ponto alto. Uma correntinha e vou fazendo dessa forma até completar aqui os 9 pontos altos, tá? Então, essa carreira, vamos ficar aqui com 9 pontos altos, tá? Da mesma forma da carreira anterior, só que agora com uma correntinha de espaço, tá bom? Uma correntinha, venho no próximo ponto, pego aqui a alcinha de trás e faço um ponto alto. Cheguei aqui no meu último ponto. Olha só como que ficou, tá bom? 9 pontos altos com uma correntinha de espaço entre cada um deles. Agora, sem correntinha de espaço, venho aqui nessa argolinha de 5 correntinhas e faço um ponto baixo. Laço meu fio sem correntinha de espaço e vou repetir. Venho aqui no primeiro ponto, pegando a alcinha de trás, faço um ponto alto. Uma correntinha, no próximo ponto, faço outro ponto alto. E essa, meninas, vai ser a nossa repetição por toda a carreira, tá bom? E vai ficando assim, dessa forma, tá? Então, vou finalizar aqui a minha carreira, fazendo aqui essa repetição que eu acabei de explicar, e quando chegar aqui, eu volto com vocês. Cheguei aqui ao final da carreira, meninas, olha só como que ficou. Fiz aqui o meu último ponto baixo e fechei com ponto baixíssimo aqui na segunda correntinha, tá? E já cortei o meu fio.
Passei ele aqui pra trás para facilitar aqui na hora de fazer o arremate. Então, agora, vamos dar início aqui à nossa última carreira, tá? Já estou aqui com meu fio na cor laranja, fiz o meu nozinho inicial. E vamos dar início aqui a essa próxima carreira, meninas, bem aqui em cima desse ponto baixo que acabamos de fazer, tá? Aqui nessa carreira anterior. Então, eu vou inserir bem aqui nesse espaço a minha agulha. Olha só, puxo aqui o meu fio. E faço um ponto baixo aqui em cima desse ponto baixo da carreira anterior, tá? Ficando assim. Agora, meninas, nós vamos trabalhar em cada um desses pontos altos aqui da carreira de base, só que pegando por trás, assim, dessa forma, tá? Então, eu vou laçar aqui o meu fio, sem correntinha de espaço, venho com a minha agulha aqui por trás, olha só. Passo aqui, olha, por cima desse primeiro ponto, indo lá pra trás, busco o meu fio, alongo, para o meu trabalho não ficar aqui repuxado, e faço o meu primeiro ponto alto. Olha só como que ficou. Faço uma correntinha, laço o meu fio, vamos fazer da mesma forma. Insiro aqui a agulha, pegando aqui por trás, olha, venho de trás aqui pra frente, passo por cima aqui do meu ponto, busco o meu fio, alongo, e faço o meu segundo ponto alto. Agora, eu vou fazer aqui o meu primeiro picô, tá? Faço aqui 3 correntinhas, volto nessas 2 alcinhas, olha só. Busco aqui o meu fio e faço um ponto baixo, formando um picô. Laço meu fio novamente e vou repetir. Venho com a agulha aqui de trás para frente, passo aqui por cima do meu ponto alto, busco o fio, alongo e faço outro ponto alto. 3 correntinhas novamente, venho aqui nas 2 alcinhas, faço um ponto baixo para formar o meu segundo picô. Laço meu fio e vou repetir. Busco aqui, alongo. Faço um ponto alto, mais 3 correntinhas. E faço um ponto baixo, formando um picô. Faço mais um ponto alto, e agora, nesse, eu vou fazer 5 correntinhas, tá? Pra ficar com aquele picô maior aqui no meio. Esses 3 foram com 3, e esse eu vou fazer com 5 correntinhas, tá? 5 correntinhas, volto aqui nas 2 alcinhas e faço um ponto baixo, formando um picô maior aqui no meio. Olha só como ficou, tá? Laço aqui o meu fio e vou seguir fazendo da mesma forma. Pego aqui o ponto por trás, alongo, faço um ponto alto. Agora, eu vou voltar fazendo os picôs menores de 3 correntinhas, tá bom? Os 3 últimos serão dessa mesma forma que fizemos aqui, tá? Nos 3 primeiros. Então, faço aqui 3 correntinhas, volto nas 2 alcinhas, faço um ponto baixo. Laço meu fio, venho no próximo, faço um ponto alto aqui pegando por trás. 3 correntinhas novamente, faço um ponto baixo formando mais um picô. Venho aqui no próximo, um ponto alto pegando por trás, e vou fazer aqui o meu último picô de 3 correntinhas. Laço meu fio, venho no último ponto alto e faço um ponto alto pegando por trás, tá? E nesse último, a gente não faz nenhum picô, tá bom? Então, ficamos assim, dessa forma. 3 picôs menores de 3 correntinhas, um maior de 5 correntinhas aqui no centro, e os 3 últimos de 3 correntinhas, tá? Os 3 menores. E agora, meninas, é só a gente seguir fazendo aqui essa repetição em todos os motivos, tá? Eu vou fazer aqui mais uma vez com vocês. Então, fiz aqui o meu ponto baixo, sem correntinha de espaço, vou laçar aqui o meu fio, vou inserir aqui a minha agulha nesse espaço, pegando aqui de trás pra frente, passo ela aqui por cima do ponto, puxo aqui o meu fio, né, busco ele, alongo, faço o meu primeiro ponto alto.
uma correntinha de espaço. Laço meu fio novamente, venho aqui no próximo ponto, busco meu fio pegando aqui de trás para frente, alongo, faço o meu segundo ponto alto. E agora eu vou fazer aqui 3 correntinhas para fazer o meu primeiro picô. Insiro aqui a agulha nas 2 alcinhas, faço um ponto baixo. Laço meu fio, venho aqui nesse próximo ponto, faço mais um ponto alto pegando por trás. 3 correntinhas, insiro a minha agulha aqui nas 2 alcinhas, faço um ponto baixo formando o meu segundo picô. Fiz mais um ponto alto pegando por trás, vou fazer aqui agora o meu terceiro picô com 3 correntinhas. E agora, aqui nesse próximo, vou fazer aqui o ponto alto pegando por trás e vou subir 5 correntinhas para fazer aqui o meu picô maior do centro, tá? Feito aqui as 5 correntinhas, volto nas 2 alcinhas do ponto e faço um ponto baixo formando o picô. E agora, nos próximos pontos, vou fazer aqui, vou voltar fazendo os 3 últimos picôs menores, né? Com 3 correntinhas. Faço aqui as 3 correntinhas, volto aqui nas 2 alcinhas, faço um ponto baixo formando o picô. Venho no próximo e repito. 3 correntinhas, faço um ponto baixo formando o picô. Agora, eu vou fazer aqui o meu último picô com 3 correntinhas. E venho no último ponto e faço apenas um ponto alto pegando aqui por trás, tá bom? E vai ficando assim dessa forma, tá, meninas? Então, eu vou fazer aqui essa repetição que eu acabei de explicar para vocês em todos os motivos aqui da minha carreira, até chegar aqui no final. Chegando aqui, eu volto com vocês. Cheguei aqui ao final da minha carreira, meninas, fechei com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo que fizemos, tá bom? E já cortei o meu fio, tá? Passei ele aqui para trás para facilitar aqui agora na hora de fazer os arremates. Deixei aqui todos eles para fazer agora no final, tá bom? Então, meninas, essa foi a nossa aula de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima aula.